Shalom, queridos. Hoje é Mateus capítulo 14, a morte de João Batista. Herodes Antipas. Herodes Antipas era o tetrarca da Palestina. Entre 4 a.C. a 39 antes 4 a.C., o ano 4 a.C. e o 39 antes de Cristo. Depois de Cristo. Deixe-me ver aqui. Herodes Antipas era o tetrarca da Palestina entre o ano 4 a.C. Ou seja, ele regia uma quarta parte da Palestina, mais a Galileia e a Pérea, herdada de seu pai Herodes o Grande. Mateus 2, versículo 2, 1 e 2. Quando este dividiu o reino entre seus filhos, Mateus 14, de 1 a 12, após a ascensão do ministério de Jesus, Herodes ficou receoso de que ele fosse a reencarnação de João Batista, o qual ele havia decapitado para satisfazer os caprichos de Herodias, mulher de seu irmão, e com ela cometia adultério, com a mulher do seu irmão. A seguir, o escritor registra um dos mais extraordinários milagres da humanidade. Foi testemunhado pelos apóstolos de Cristo. Capítulo 14, versículo 22 a 27. Eles embarcaram sem o mestre, que ficou em terra orando. Altas horas da noite, quando o barco era castigado pela água e pelo vento, eles veem alguém andando sobre as águas. A princípio, eles acharam que era um fantasma, porém foram surpreendidos quando ele se apresentou como sendo Jesus. Pedro desafia o fantasma para saber se ele de fato era Jesus. A proposta era ousada. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mateus 14, de 28 a 33. A voz de Jesus é de poder e autoridade. A ordem dele não pode ser contrariada, no sentido de que não há quem resista a ela. Pedro andou sobre as águas e só afundou quando parou de ouvir a voz de Jesus e passou a maior atenção à força do vento e da água. De toda forma, o Senhor Jesus apresentou-se seguro e segurou a sua mão e o salvou. Por onde quer que o Senhor Jesus passe, a bênção e o poder de Deus o seguem. Todas, não apenas algumas especiais ou escolhidas, mas todas as pessoas que tocavam no Senhor Jesus eram curadas pelo seu poder. Mateus 14, 34 e 36. Esse mesmo poder e autoridade estão à disposição da sua vida hoje. A proporção que as notícias a respeito de Jesus e suas obras poderosas
se espalhavam, Herodes ouviu muitas coisas sobre Jesus e sobre seus poderes milagrosos. Esse foi Herodes Antipas, que governou um quarto da Palestina. Daí o título de tetrarca, porque governou um quarto da Palestina, inclusive Galileia e Pérea. Herodes o Grande matou os bebês de Belém, Mateus 2,16. Já Herodes Antipas julgou Jesus no momento em que ele encontrava-se sendo julgado. Lucas 23, de 7 a 12. Herodes acreditava que Jesus era João Batista, ressuscitado dos mortos, de acordo com o que vemos em Lucas 9, 7. A última referência de Mateus a João Batista foi o envio de mensageiros de João a Jesus para saber se ele era o Messias, Mateus 11, de 12 a 14. A história acerca de João foi concluída por Mateus. Herodes Antipas prendeu João em razão de Herodias. João condenou abertamente Herodes, que morava com Herodias, sua cunhada. Ela era mulher de seu irmão Filipe. Por esse era o relacionamento imoral, porque esse era um relacionamento imoral. E João veio para justamente trazer as pessoas ao arrependimento. Mas ele não se arrependeu. Herodes Antipas queria assassinar João, porém encontrava-se com medo, uma vez que os habitantes da região amavam João e acreditavam que ele era um profeta. Por isso, ele somente removeu João do público, colocando-o na prisão. Porém, em uma comemoração de aniversário de Salomé, a filha de Herodias, dançou. Ela encantou Herodes tanto que ele lhe prometeu tudo o que ela quisesse, seu pedido. Seu pedido foi: dê-me aqui uma bandeja a cabeça de João Batista. Não foi ideia dela, mas foi inspirada pela mãe. Ainda que esse pedido tenha causado preocupação em Herodes, ele foi apanhado em uma emboscada, visto que seu voto encontrava-se em jogo. Mateus 14, 20, 14, versículo 9. Por isso ele concedeu a vontade de Herodias e João foi decapitado. A vontade de Herodias era essa e ele fez isso, decapitou João, mandou decapitar João. Os discípulos de João deram a seu corpo um sepultamento respeitoso e relatava a Jesus o que havia ocorrido. O posicionamento de Herodes foi outra figura da negação a Jesus, uma vez que Mateus conectou João e Jesus de forma que os ministérios desses dois homens eram complementares. Por isso que Mateus conectou, porque os dois tinham um ministério complementares, um completava o outro, onde um teve o resultado direto no outro. Herodes, ao menosprezar o arauto do rei, encontrava-se rejeitando o rei que o seguia. E aí nós vemos a história de alguém que você viu que foi elogiado por Jesus. Vemos a história da morte dele. E sabemos que qualquer profeta está sujeito a isso, porque não pode falar somente para... Seria fazer acepção de pessoas. Ele falava do pecado das pessoas, toda aquela multidão que ia ter com ele no deserto. Ouvia ele falando dos seus pecados, exigindo que eles se arrependessem. E por que ficaria o rei de fora?
Mesmo ele sendo autoridade, como a gente pensa, mas ele era autoridade, ele não deveria ter feito daquele jeito, desrespeitando, falando. Mas não tem autoridade maior do que o Senhor. Foi ele que mandou João para isso. Ele veio com esse propósito, para falar para todos que Jesus era o Filho de Deus, para mandar o povo se arrepender, que ele já tinha chegado na terra. Havia uma promessa da chegada dele. Desde Gênesis e Apocalipse, nós vemos a promessa, começou em Gênesis 3,15 e toda a trajetória até Malaquias, nós vemos até Malaquias. Nós vemos que foi tudo apontando Jesus e apontava também que João viria para ser o precursor, para preparar o caminho. E ele foi fiel. Às vezes a gente passa pela nossa cabeça, mas o rei era autoridade. Não tem autoridade diante de Deus. Quando Deus manda, tem que fazer. Não é para respeitar a autoridade sem a ordem de Deus. Mas se Deus mandou, era a ordem do Senhor, para que ele viesse fazer isso, falar contra todos que estavam em pecado, dizer que eles deveriam confessar os seus pecados. Por que ficaria o rei de fora? Seria fazer acepção de pessoas. Deus quer salvar a todos. Se ele tivesse arrependido, se Herodes tivesse arrependido, também seria salvo. Mas a Bíblia não registra isso, ao contrário, registra que ele não queria matá-lo porque estava com medo do povo. Mas na hora que ele foi tentado pela dança da menina, ele não contou história, ele cedeu a si mesmo, mesmo se arriscando ao povo ficar zangado com ele, que sabe que é autoridade, que eles gostam de ter apoio do povo, né? Mas nessa hora, ele não teve mais medo de perder o apoio do povo. E na hora que a mãe da menina pede, a dançarina, vocês sabem que a dança é algo que deixa a pessoa realmente muito emocionada, né? A dança carnal, quem vive no mundo sabe como é, quanta miséria acontece através da dança. A pessoa vai dançar, em cada tempo tem um tipo de dança, e todas elas não teve outra finalidade de que a pessoa ficasse totalmente tomada pelo espírito de imoralidade. As pessoas que dançavam no tempo de há 80 anos atrás, que é meu tempo, né? Vou fazer 76 anos, estou dentro dos 80, graças a Deus. Então, as pessoas naquele tempo, as danças eram abraçados. E a mulher que negasse dançar com aquele homem que estivesse naquela festa, era capaz de morrer. A coisa que eles queriam era manter satisfação sexual. Então eles abraçavam as pessoas e as meninas, as moças, com desrespeito. E se uma menina dançasse e ele fizesse isso, e a menina não tivesse a fim de ser desrespeitada, e quando viesse chamar novamente não fosse, na próxima música, aí chamava novamente. Como ela não queria satisfazer os desejos daquela pessoa e dizia que não ia mais, não dava uma desculpa, lá fora morria. Ou tomava uma surra, alguma coisa ia acontecer. Era muita violência, porque o propósito era satisfação carnal. Então, sempre que eu entendo por dança, no meu tempo, era assim. Meu pai era aquele tipo de pai que ele gostava que eu me divertisse, mas ele ia comigo. Se ia para um parque, ia comigo. Se ia para uma festinha do colégio e tinha dança, ele ia comigo. Foi a minha felicidade. Mas graças a Deus que meu pai não morreu, né? Porque eles matavam também o rapaz que dançasse com aquela moça que se negou a dançar com alguém. Então era muita perversidade de dança, sempre houve. E não foi diferente aí com João Batista. Porque a menina dançou com muita sensualidade. O rei se satisfez com a sensualidade dela e disse que podia pedir o que quisesse. Então fica mais uma lição aqui, nós que somos filhos de Deus, estejamos disponíveis para dançar para Jesus e que sejamos realmente fiéis a deixar que o Espírito Santo ensaie os passos com a gente. Que os passos sejam dados pelo Espírito de Deus, para não ter nenhuma sensualidade. Porque nós somos fáceis de seres sensuais. Mulher muito fácil para se tornar sensual, mas se deixar seu pensamento, seu coração, sua mente entregue para o Espírito Santo, teremos danças maravilhosas nos nossos templos, dançando
e todos vendo a presença do Espírito Santo em cada jovem, em cada pessoa que estiver, não sei qual foi a idade, mas principalmente os jovens, que são os mais sensuais. Mas se for tomado pelo Espírito Santo, teremos danças onde as pessoas se converterão, as pessoas sentirão a presença de Deus. Então tem que ter muito cuidado com dança, porque pode ser para a glória de Deus e pode ser para a glória de Satanás. Quantos dançam para a glória de Satanás? Mas nós, os filhos de Deus, precisamos dançar. Não é para deixar de ter dança, é para ter mesmo, porque nós sabemos que a Bíblia diz: os jovens se alegram na dança. Por quê? Há uma necessidade de se gastar energia na idade jovem, e nada melhor do que deixar o Espírito Santo tomar os nossos passos, a nossa mente, os nossos pés, o nosso corpo, para nos conduzir em uma dança que seja espiritual, para ali gastar energia, sentir o prazer com o Senhor de uma maneira espiritual até chegar o dia do casamento. Isso é importante, que ninguém se negue a dançar para Jesus, mas que saiba que é para Jesus mesmo, é o Espírito Santo. É tanto tempo para treinar um passo, né? Deixa o Espírito Santo treinar os passos, deixa ele te tomar, que você se descabela, se joga pelo chão, não é assim? Acaba a pose toda, a sensualidade acaba toda, se deixar o Espírito Santo fazer. Porque Deus quer realmente que os jovens dancem, porque é uma necessidade de liberar energia de uma maneira espiritual e não através de sensualidade, até que chegue o casamento, até que tenha o seu esposo. Se quiser continuar dançando, vai depender agora aí do esposo, se ele permite. Mas as jovens devem ser estimuladas realmente a dançar para Deus e deixar o auditório todo tomado pela presença de Deus, porque vai ser tudo ensaiado pelo Espírito de Deus. Tem pessoas que não entendem isso, querem passar horas e horas em ensaios para fazer aqueles passos, né? O resultado dessas pessoas não é muito legal, não, porque elas, como querem aparecer, ser o melhor nos passos, o melhor em tudo, terminam com disputas por trás dos bastidores e com desânimo, porque tal dia dançou desse jeito, não foi bem valorizada, mas se deixar o Espírito Santo fazer, todo o auditório será tomado pela presença de Deus e não vai haver nenhuma sensualidade, vai haver somente o Espírito Santo manifestando o seu poder e a sua glória. Que seja assim, que veja o exemplo da menina aqui, que dançou para o mal, para a carnalidade, e por conta disso o resultado foi a morte de um profeta. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.